programa de hoje a gente conversa com o Maurício Freitas, da Inforpop Pharma, sobre os 4 fatores que provocam baixa lucratividade no Aqui Tem Farmácia Popular. Não perca! Olá, seja bem-vindo. A gente está começando mais um Ed Farmácia e a pauta hoje é 4 fatores que provocam baixa lucratividade no Farmácia Popular. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor comercial da Inforpop Pharma, Maurício Freitas. Maurício, seja bem-vindo ao Ed Farmácia. Obrigado, Viviane. Agradeço muito, o convite. Muito bom falar para um canal tão renomado como é o Ed Farmácia. Obrigada, nós aqui agradecemos. Antes de fazer a primeira pergunta para você, eu quero colocar alguns números que eu acho que são importantes. Então, atualmente são 29 mil drogarias credenciadas ao Aqui Tem Farmácia Popular e 20% da população usam o programa. Em 2006 eram menos de 5 mil drogarias e hoje já são, como eu disse, 29 mil. Então eu te pergunto, o Farmácia Popular, o Aqui Tem Farmácia Popular, que é o programa voltado para a rede privada, ele ainda é um bom negócio para farmácias e drogarias? Viane, a pergunta é muito importante e eu afirmo que o convênio Aqui Tem Farmácia Popular é fundamental. Por quê? Ele é fundamental para o empresário, como os números falam, ele atende 20% da população brasileira, ou seja, 1 em cada 5 pessoas usa algum item que está disponível no convênio Aqui Tem Farmácia Popular. Então, diversos empresários hoje que têm o convênio têm uma possibilidade muito grande de atender a população, aumentando assim seu rendimento e podendo atender em áreas que, por muitas vezes, os seus concorrentes não são credenciados no convênio. Então, hoje, ter o convênio é fundamental. O convênio surgiu em 2006, então, no começo do programa, o pessoal ainda ficava um pouco com o pé atrás. Devo ter o convênio Farmácia Popular ou não? É lucrativo ou não? Então, os pioneiros foram chegando, foram começando a construir uma história, e aí, por isso, essa crescente no convênio, que hoje conta com 29 mil credenciados. O orçamento previsto aqui para 2019, o ano ainda não acabou, mas a previsão é de que o governo vai investir 2,6 bilhões de reais. Isso, em comparação com o ano passado, dá um aumento de 7,35% na verba de copagamento. Como é que você avalia esses números? Eles são bons, são ruins, são altos, são baixos? O orçamento aprovado nesse valor ele é muito importante e ele deixa muito claro que a verba de copagamento aumentando. Hoje o convênio Farmácia Popular tem 10 categorias de produtos, das quais 7 são de copagamento, como fralda geriátrica, anticoncepcionais, medicamento para Parkinson, osteoporose. Alguns desses itens são até de desconhecimento dos empresários que eles fazem parte do Farmácia Popular. Muitos empresários se atentam apenas a vender aqueles que são gratuitos, como asma, hipertensão e diabetes. Então esse número deixa a gente muito animado, sabendo que o copagamento atende muitas pessoas, está com essa verba crescente. 2,6 bilhões hoje atende tranquilamente essas 29.600 drogarias. Eu te perguntei isso, se é um bom número, se é alto, se é baixo, porque eu já abordei esse tema anteriormente aqui no programa, inclusive entrevistei uma advogada que acompanha auditorias, que acompanha o programa há muito tempo, e ela trouxe um cenário um pouco pessimista para a gente, Foi até na época de transição de governo, e aí ela dizia, olha, tem um sério risco do Farmácia Popular acabar, foi um período em que houve corte, o Ministério da Saúde reduziu o orçamento, enfim. E aí agora você está trazendo para a gente um outro cenário, que me parece um cenário que é positivo. Como é que você avalia o Farmácia Popular, o Aqui Tem Farmácia Popular, nos últimos anos? Houve mesmo esse risco de fechamento, de encerramento, de crise, e agora as coisas estão melhorando ou não? Eu quero entender como que você olha para esse cenário. Bacana. Houve um reajuste nos repasses. E a grande maioria nos produtos de copagamento, eles mantiveram e mudaram alguns. Agora, a mudança na gratuidade, ela foi mais gritante. Então, o produto mais vendido no Farmácia Popular, por exemplo, a losartana, teve um corte de 50%. Tá? Isso fez com que muito empresário ficasse pessimista.
Porém, esse corte de 50% foi uma adaptação do convênio de farmácia popular ao valor praticado no mercado. Ou seja, ele estava pagando na losartana muito acima do que os empresários comercializavam a losartana quando não era no farmácia popular. Então foi apenas um ajuste, tá? Entendendo que o mercado foi se adaptando, a losartana que o dono de farmácia vendia no farmácia popular recebendo R$9, ele vendia no balcão da farmácia a R$4, R$3. Então o Ministério fez um ajuste. Os produtos de copagamento sofreram muito pouco com o repasse reduzido. A grande maioria manteve os valores. Então nós entendemos sim que houve uma redução no repasse, principalmente na gratuidade, porém os produtos de copagamento, que são os mais lucrativos, não sofreram com isso, tá? E hoje, ter o farmácia popular, por exemplo, a própria losartana, o empresário ainda hoje fatura igual ou um pouco mais do que ele fatura quando vende direto no balcão. Então sim, houve uma redução, porém para se adaptar ao preço de mercado. Isso não caracteriza uma crise ou um possível fim do programa? Não, o programa não acaba, o programa continua e continua muito lucrativo, é o que nós afirmamos, tá? Eu assisti... É um programa de governo, inclusive, muito bem sucedido, né? Muito bem sucedido, que leva um benefício muito grande tanto para a população quanto para o próprio governo. Você sabe hoje que diversos usuários de farmácia popular deixam de ser eventualmente internados no SUS, onde o custo seria muito grande, por conta de um repasse mês a mês que ele tem para usar o medicamento de uso contínuo. Então o programa é de muito sucesso, a população que está sendo atendida tem evitado, como eu disse agora, as filas nos hospitais, e os empresários que têm o convênio farmácia popular e entendem como fundamental têm obtido um grande sucesso dentro das suas lojas. Agora vamos falar dos fatores que geram a baixa lucratividade, que é a principal motivação aqui da nossa pauta, né? A gente já conversou anteriormente e o que eu entendi é que a farmácia ela poderia lucrar mais do que ela lucra com o Aqui Tem Farmácia Popular. E você citou 4 fatores. O primeiro deles, eu queria que você comentasse, é o do fator do balconista desmotivado. Explica pra gente o que é esse fator. Perfeito. O balconista, ele é a linha de frente do negócio. Então, muitas vezes, o próprio empresário não chegou no balconista e explicou a importância do farmácia popular. A venda no farmácia popular não é uma venda feita como uma venda no balcão convencional. Ela precisa ter uma burocracia e o balconista precisa entender o benefício que leva a população em atender pelo farmácia popular. Eu costumo dizer o seguinte, eu faço reuniões muitas vezes com vários empresários onde uma loja vende 20, 30, 40 mil de popular e na mesma sala o empresário vende 2, 3 mil. Ou seja, qual a diferença de um para o outro, sendo que os dois têm o mesmo benefício nas mãos? Mas aí eu quero entender, o que o atendente de balcão deixa de fazer? Por exemplo, o usuário vai lá e tem uma receita de um medicamento que é de farmácia popular, mas o balconista se sente desmotivado em ter que pegar aquela burocracia, ir lá atrás, fazer a operação para levar o benefício para o cliente, pois muitas vezes ele não sabe nem qual é o benefício. Os produtos de copagamento, muitas das vezes, eles precisam estudar um pouco em como fazer a precificação. Então ele não se sente apto a fazer, ou naquela correria da drogaria ele acaba não fazendo e não atendendo, por exemplo, um usuário de fralda geriátrica, que pode pegar todos os meses no farmácia popular. Ele acaba vendendo direto por falta de informação, até por não ter tanta habilidade em fazer aquela operação de maneira rápida. Você falou em burocracia excessiva. O Aqui Tem Farmácia Popular poderia dar uma enxugada, uma melhorada nessa burocracia? A burocracia, ela existe, é necessário. Você precisa ter cópias de documento, do cupom, da receita. Agora, o empresário ele tem que facilitar a vida do balconista. Esse é o principal ponto. O balconista, a gente sabe que a drogaria está lotada, ele precisa atender todo mundo da melhor maneira. Como facilitar para que aquela burocracia seja feita de maneira mais rápida, mais compacta? O empresário ele precisa se atentar a isso, a ajudar o balconista a ter uma venda mais efetiva. E isso sim faz com que o balconista consiga atender a população no farmácia popular, ele não enxergando que a burocracia é muito grande. Ela existe, ela é fundamental, mas pode se otimizar.
Você falou também sobre o desconhecimento da lucratividade e das regras e que os produtos mais lucrativos têm baixo aproveitamento, 12,3%. Quais seriam esses produtos, por exemplo? Um grande exemplo que eu usei agora, a fralda geriátrica. Pouquíssimas pessoas aproveitam a fralda geriátrica na farmácia popular. Para você ter ideia, aquele paciente que usa a fralda geriátrica, ele pode economizar até R$ 78,00 mês em pegando a fralda no farmácia popular. Essa economia para o cliente é fundamental para uma fidelização. E poucas drogarias sabem como vender a fralda no farmácia popular. E acabam vendendo diretamente no balcão, aplicando ali um desconto para poder vender e deixando de faturar. No farmácia popular não, você tem um subsídio que entra no lugar do desconto. Então o proprietário vai faturar mais e o cliente vai pagar menos. Você falou fidelização. A baixa fidelização é o quarto e último fator. Legal. É possível, então, pelo Aqui Tem Farmácia Popular, fidelizar mais os clientes? Claramente. O grande diferencial hoje em uma drogaria é aquele cliente de uso contínuo. É aquele cliente que vem todos os meses na loja. Hipertensão, diabetes, asma, né? Todos esses itens. Então, assim, o cliente que vem, compra uma vez e volta daqui a 6 meses, ele precisa voltar mais. O convênio farmácia popular é o maior convênio do país. Então, ele proporciona essa possibilidade para o empresário fidelizar o cliente. Por exemplo, o cliente da fralda, que eu volto a falar. Ele pega a fralda na loja A, acabou, pega na loja B, acabou, pega na loja C, ele vai pelo preço. Em ele sendo fidelizado e pegando no farmácia popular, uma economia de R$ 75, R$ 80 mês, ele volta. E ele voltando, ele vai acabar utilizando outros itens que ele precisa pegar na drogaria. Então, ter a ferramenta farmácia popular é muito importante. E saber usá-la é muito lucrativo. Mas para isso eu costumo dizer que a gente não pode ser reativo. Esperar o cliente perguntar. A gente precisa ser proativo. Precisamos falar para o pessoal, falar para o cliente, falar para a senhora, para o senhor. Olha, esse produto que você pega, ele está disponível no farmácia popular. Sua economia mensal é de tanto. Traga a receita. Então, fazer esse trabalho proativo e para isso tem que treinar importante. O balconista, né? O balconista precisa ser treinado. Na linha de frente com... Exatamente. A gente costuma dizer, o balconista é o real dono da loja. A gente costuma brincar assim. Então, ele motivado, ele entendendo como fazer, é uma cascata, é natural o cliente se fidelizar. Então, a gente fala hoje muito para a drogaria independente. E aí, o dono da drogaria independente geralmente está assustado com as redes chegando. A regra do farmácia popular para a grande rede e para a drogaria independente é a mesma. É a mesma. Então, por que você tem, e eu costumo dizer, subutiliza o convênio? Apenas atendendo aquele cliente que pede farmácia popular. Por que não fazer um movimento contrário? E aí precisa ter uma equipe que entenda as regras, motivada, que a fidelização vai vir naturalmente. Maravilha. Qual a sua dica, o seu recado final para a gente poder encerrar o programa? Legal. Bom, minha dica para você, empresário que tem o convênio farmácia popular em sua loja é se atente a alguns detalhes sobre o faturamento que a farmácia popular pode te proporcionar. Hoje, 1 em cada 5 pessoas que entram na sua loja pode fazer uso de algum item do farmácia popular. Todo mundo hoje está no mercado procurando algum diferencial. Quem não tem farmácia popular sofre muito e você que tem deve aproveitar da melhor maneira. Obrigada. Eu que agradeço o convite, foi uma honra. Obrigado. A gente fica por aqui. Antes de ir embora, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber todas as notificações dos próximos programas. E na próxima terça, às 14 horas, a gente está de volta. Obrigada. Tchau, tchau. Raindrops fall